Bora então colocar o seu perfil em movimento, construir ou reconstruir um perfil nas redes sociais. Vamos? Bora! Vamos começar então esse movimento de manifestação consciente, esse movimento de ação. Aqui eu vou trazer algumas dicas bem importantes na hora de você colocar em movimento o seu perfil, seja na construção do zero, seja na reconstrução, né? Porque pensando sempre nesse movimento, nesse quando da comunicação. Vou falar mais especificamente da rede social do Instagram, que hoje eu vejo que é uma rede de muita potencialidade, que muito, seja você um negócio, uma empresa, uma proposta, um profissional, habitar este espaço do Instagram é muito importante para o seu negócio. E como muita procura, né, muita demanda por esse local do Instagram, eu resolvi escolher essa rede para mostrar como exemplo, tá? Mas você pode usar essas dicas que eu trago para também fazer no ambiente digital, melhorar sua comunicação no offline, no site, em outras redes sociais, viu? Assim, são dicas que trabalham com a sua essência comunicativa. Então, pensar de uma forma mais ampla somente agrega, né? Então, bora lá. Primeiramente, vamos pensar no nome de usuário. O nome de usuário do Instagram é o arroba. É um nome de identificação mesmo, tanto é que somente uma pessoa pode ter um nome de usuário e você não pode usar o mesmo nome de usuário que outra pessoa. Por isso você vê muitos nomes com números, símbolos, para conseguir diferenciar esses nomes do usuário. Quanto mais simples, melhor. Quanto menor, melhor também. Quanto você conseguir colocar de informação mais leve, com menos caracteres, vamos assim dizer, melhor. Mas antes de escolher o nome de usuário, é importante pensar naquela etapa da tradução, né? Qual você quer traduzir a sua proposta? Você quer se colocar como uma empresa ou você quer se colocar como profissional? Então você vai colocar o seu nome ou você vai colocar o nome de uma empresa, de um negócio? Porque a partir dessa decisão, o nome de usuário vai levar uma direção diferente. É fato que trabalhar com marca pessoal, ou seja, o nome da pessoa, fortalece mais a conexão, o diálogo com as outras pessoas que vão te seguir. Porque a gente não pode esquecer que é uma rede social. Quando o Instagram, Facebook ou aquelas mais antigas, até o Orkut foi pensado, ela foi pensada para conectar pessoas com pessoas. Então, para a pessoa saber da vida das pessoas, curtir, se relacionar, conversar, dialogar, né? Essa essência da rede social, ela não se perdeu. Então, quando você trabalha com uma marca pessoal, ela é mais forte, assim, ela tem uma tendência a ter um engajamento maior, porque você vai aparecer como profissional, como pessoa, né? Você é recomendado até usar uma foto sua no perfil como profissional. Então, ter ciência disso, desse momento. Mas, então eu tenho que me apresentar como profissional e não como empresa? Não, ninguém tem que nada. Você o sentir ali também do seu quando é importante. Então, no seu quando, aqui e agora, o que te faz movimentar? É a sua empresa? É o seu negócio? É a sua proposta? Ou é você, assim? Como você quer traduzir neste quando? A partir dessa escolha, você use um arroba que consiga, assim, falar o nome da sua empresa ou o seu nome, sobrenome, ou uma profissão, né? Usar um comecinho da sua profissão, né? Que é psicóloga, psio, físio, né? Para fisioterapeuta. Usar algumas coisas até que se relacionam com a sua profissão no nome do usuário, né? E tentar ser, assim, o mais clara e objetiva nesse momento, né? Caso não tenha o seu nome disponível, busque não colocar muito ponto, não muito caractere, tentar de alguma forma deixar mais em letras e não muito em números e símbolos, tá? Nome do perfil é o nome que vem embaixo. E é muito interessante você usar esse nome de perfil, caso você não tenha colocado o nome da empresa, talvez colocar o seu nome junto com o da empresa, ou trazer a sua profissão, o seu serviço principal, o seu produto nesse nome do perfil. Explorar, porque é um nome que as pessoas conseguem te achar quando procuram no pesquisar.
Então use estrategicamente esse nome. Algo importante de trazer novamente é exercitar essa liberdade, né? Esse quando. É importante você ser flexível com o seu momento, em como você vai escolher esses locais, esses quandos. Também ter essa flexibilidade de alterar quando necessário, né? Mas antes de alterar, também sentir como que você vai expor de uma forma que você construa uma imagem, construa uma identidade nas suas redes sociais, né? Então escreva, veja, sinta, né, dentro ali daquele processo se fica bom, ficou bom, ou se você precisar de um tempo de alterar, antes de manifestar mesmo no seu perfil. Então eu sempre gosto de colocar num papel e ficar olhando para ver se aquilo faz sentido para mim, né? E se fizer, eu altero e depois deixo, e depois, se precisar, altero novamente, mas eu tenho esse espaço de alterar em outro lugar antes de eu colocar nas redes sociais, tá bom? A biografia a biografia do Instagram são 150 caracteres. E eu sempre gosto de começar a falar da biografia, não só pelo limite de caracteres, mas como você pode, nesse momento, falar do seu objetivo único nas redes sociais, de uma forma de como você pode atrair, vincular, conectar com a pessoa a partir do seu serviço, do seu produto. Você pode responder algumas perguntas para escrever sua bio. Qual a transformação do seu produto, do seu serviço, da sua proposta na vida das pessoas? Como essa transformação se relaciona com o diferencial do seu negócio, da sua profissão, da sua empresa? E diferencial, entendam também na questão da experiência, da história, da vivência, né? Não aquele diferencial de tipo, meu produto é mais barato, ou um atendimento ao consumidor de qualidade. Não, a gente olhar o diferencial a partir da ótica da vivência, da experiência. Qual é o diferencial, primeiro, que você está colocando naquele produto, naquele serviço, por ser você? Então isso tem a ver com os seus valores. E qual que é a transformação que você quer passar a partir desse produto, desse serviço com o seu diferencial? Essas são duas respostas que podem fazer uma frase bonita, a frase de impacto da sua bio, e encantar as pessoas. Então essa frase é muito importante, tá ali. E depois você vai reconhecendo outras informações. Então, se você tem um produto, onde a pessoa vai adquirir esse produto? Se você tem um produto-chave, coloque o nome na bio. Se você tem um serviço-chave também, como você gostaria de se apresentar? Se você é um profissional e tem o seu nome no @, como você se apresenta? É legal ter essas informações na bio e você sentir esse quando, da relevância de cada uma delas. Então, a bio, ela é muito também do sentido, intuir, de agregar essa comunicação profissional, pensando no encantar pessoas e no seu serviço, qual é o seu diferencial, o seu produto, sua proposta e qual que é o potencial de transformação de tudo isso na vida das pessoas. Então aí você condensa uma frase de efeito, uma frase de impacto e consegue encantar as pessoas a partir da sua bio. O último tópico, a última dica que eu vou passar aqui para vocês para integrar todas essas comunicações que a gente apresentou é o para quem você fala. Né? Acho que é o seu público, a sua persona e como você dialoga nas redes sociais. Aqui pode ser pensado no Instagram, mas também para outras redes sociais ou para você na comunicação do dia a dia, no profissional, em essência mesmo. Nas redes sociais a gente tem uma ilusão que a gente está falando para um monte de gente, né? Então a gente fala no plural, a gente traz, não sabendo muito para que focar, porque não se conecta com uma pessoa em específico. Né? A gente tem a ilusão de estar numa palestra, né? Dando uma palestra para um monte de gente na plateia. Né? Mas a realidade é que a gente tem que se conectar com alguma pessoa. E essa alguma pessoa
é o que as pessoas chamam de persona. Você vai falar com um tipo de público, você vai falar com um tipo de pessoa específico, seja ela mulher, homem, ou não identificado, numa faixa etária específica, seja numa região específica, com gostos, interesses específicos. Então, definir essa persona, que é definir esse público, primeiramente o público, que é algo mais geral. O público-alvo é esse lugar mais geral. Então, eu quero me focar em mulheres, eu quero me focar na faixa etária X a X anos, eu quero me focar na região tal, na faixa salarial de X reais a X reais. Então, esse é um público-alvo. A persona, ela é mais específica, é quando dentro desse público você escolhe uma pessoa para se comunicar. Então, você coloca um nome para essa pessoa, você coloca uma idade específica, um salário, um emprego, uma história. Você cria, porque é uma representação semi-fictícia do seu cliente ideal. Então, assim, é semi-fictícia porque é baseado em fatos, assim, que você conhece do seu cliente ideal, mas você cria uma outra pessoa, Então, assim, com outro nome, uma outra vivência, uma outra história. Mas a ideia é que quanto mais detalhes você tiver da sua persona, mais você consegue conversar com ela nas suas redes sociais. E aí você vai direcionar a sua comunicação. E ao invés de... Porque muitas pessoas que até me perguntam, mas se eu fizer isso, eu vou perder. Não, você tem mais a ganhar do que perder, porque você vai se conectar. E as redes sociais é essa conexão, é esse espelho. E ao usar do singular, porque você está conversando com a emoção daquela persona, dos desejos, sonhos, as dificuldades que ela tem, você está transformando a vida daquela persona. Igual aquela persona, tem outras pessoas que têm as mesmas necessidades, os mesmos sonhos, os mesmos desejos, que talvez nesse processo acrescente, e você acaba de fato atraindo pessoas que te enriquecem. Lembra que eu disse de olhar as redes sociais como esse potencial de se desenvolver profissionalmente, pessoalmente? Então, você vai conversar com a pessoa, com a potencial persona sua, e que isso vai mudar também, isso é um quando, esse público é um quando, nada impede que você vai, nada te coloca naquele lugar, vou pegar minha persona e vou agarrar ela e nunca mais vou soltar. Não, não é assim, é você também ter essa flexibilidade do aqui e agora, porque essa pessoa nesse público vai depender da sua resposta, de como você vai traduzir a sua proposta nas redes sociais, E aí, para quem eu tô falando? Para quem tá ali que eu identifico que o meu produto, o meu serviço, a minha proposta pode agregar na vida dela. Porque geralmente a gente escolhe até uma profissão baseada numa necessidade nossa de mudar o mundo. E como que eu identifico assim... eu fui para a área da saúde porque eu identifico que existe a necessidade de melhorar o sistema de saúde aqui no Brasil, no mundo, ou ser mais humano, ou salvar vidas, ou melhorar a qualidade de vida para as pessoas. A gente identifica uma necessidade do nosso coração, no nosso espaço criativo. Por mais que essa necessidade não seja tão consciente para a gente agora, a gente parte dela para sonhar e desejar uma profissão também. Então, quando a gente desenha a nossa persona, é legal pensar na nossa necessidade e ao desenhar a persona, que ela tem essa... o que a gente vai trazer para o mundo, o que a gente vai contribuir com o nosso propósito, essa persona vai pegar isso e acrescentar na vida dela e transformar a vida dela e impactar a vida dela. É a partir desse movimento que o nosso conteúdo gera reações em cadeia e gera conexões, Contribui, transborda, expande. Nesse impacto que a gente tem, que é muito mais qualitativo do que quantitativo na produção de conteúdo, na relação da vida das pessoas. Então, o público, a persona para quem a gente fala, é muito importante. E nas redes sociais, falar com essa persona em específico gera mais conexão, você cria um diálogo, você escuta. Então, traçar a persona pode ser uma tarefa um pouco difícil para muita gente que começa,
mas é interessante pensar primeiro nessa necessidade que você quer trazer para o mundo, né? Identificou e agora eu quero transformar. Como que eu faço isso? E para quem que eu estou fazendo? Às vezes a gente pensa até numa... eu queria... minha tia, por exemplo, vai se beneficiar daquilo que eu posso trazer, fulano. Então a gente pode até já olhar para personas reais para conseguir traçar essa persona fictícia, semi-fictícia. E cria mesmo, seja criativo, use a comunicação criativa, crie um nome, uma idade, uma faixa etária, uma profissão e coloque esse movimento dentro da necessidade que você identificou para se aprofundar nessa sua profissão, nessa sua proposta. Então é isso, abra-se essa comunicação. Olhe também o PDF do plano de ação, que ali tem muito mais detalhes de como você aplicar tudo isso e se movimentar para esse lugar das redes sociais. Uma manifestação consciente do seu propósito, do seu trabalho e da sua missão. Então veja e expanda, coloca, manifesta e seja muito, mas muito bem-vinda a essa manifestação consciente das redes sociais. Você só tem que se beneficiar com tudo isso, com certeza. A atividade agora é de fato bem prática mesmo. E eu quero que você pegue o seu celular e comece a gravar vídeos. Acredito que seja uma dificuldade de muitas pessoas aqui, essa facilidade, fluidez de gravar vídeos. Então vamos começar com uma ferramenta do próprio Instagram, que é os Stories, né? Que assim, vejo que tem muita barreira de aparecer, de mostrar a cara. Então, começando agora essa atividade de ser a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, a partir dos Stories do Instagram. Como que é essa atividade? Você vai abrir o seu celular, abrir o seu Instagram e fazer os stories. Você pode escolher um filtro que gosta, um filtro bonito, de maquiagem, um negócio místico, algo que você sinta confortável. Pode ser divertido, pode ser atrapalhado, pode ser bonito, elegante, daquilo que você quer passar na comunicação visual. E aí você vai gravar. Eu não quero que você poste agora, tá? Eu quero que você vá gravando. Sobre o que eu falo? Na atividade aqui em PDF eu dei algumas sugestões. Você pode falar do seu dia, da sua profissão, da sua história, do que você quiser. O importante é que você crie esse movimento, né? Comece, dê esse primeiro passo. E você pode fazer vários vídeos, né? E vai salvando esses vídeos na galeria. Mesmo se você errar, não posta. Grava, salva, né? Faz o download, descarta, mas não posta no Instagram. Você vai salvando na sua galeria. E ao final, eu quero que você veja, no outro dia que você for mexer no seu celular, eu quero que você abra a sua galeria e veja esses vídeos, né? Como que foi esse processo para você durante as gravações e depois olhando esses vídeos ou alguns desses vídeos, como que é esse processo de se conhecer por você mesmo. Esse é um exercício parecido com aquele exercício do espelho, mas agora você tendo a imensidão de se olhar no depois, no outro quando, né? E esse exercício de fato é para você se conhecer, para você se aproximar da sua comunicação, de reconhecer todo esse processo, todo esse seu potencial, sem julgamento, sem medo, com respeito e com amor a tudo aquilo que você agregou para chegar até aqui, né? Porque esse curso, ele é uma expansão, e essa expansão começa de dentro para fora, é uma abertura. E para se abrir, às vezes é preciso sair do nosso lugar comum, correr riscos, cruzar fronteiras, pular barreiras e ser mais, né? Ser mais do que podemos ser. E esse exercício do Stories, né, do Instagram, é para você primeiro também se familiarizar com essa ferramenta e sentir mais confortável com o fato de gravar vídeos e também se conhecer por você mesmo, sentir bem ao se olhar gravando. Talvez não seja naquele momento que você vê o seu vídeo, você se sinta confortável, mas é o começo, é um passo, né? A manifestação, ela é um passo de cada vez. Então, liberte-se,
esteja aí presente para essa atividade, essa nossa última atividade desse curso, que de fato é algo que você pode incorporar para sua vida em outros momentos, né, em outros quandos. Gratidão!